coordenação está vindo atender todos vocês, nesse sentido aí de dar aquela base, de dar aquele suporte nessa disciplina que exige uma capacidade técnica muito grande, que é o direito constitucional. Aula de hoje, nós iremos trabalhar as questões com o professor Rafael Seixas, que é, dá licença, deixa eu olhar o celular aqui, Estado de Defesa, temas interessantíssimos aqui dentro de direito constitucional. A live de hoje vai ser o quê? Direito constitucional, Estado de Defesa, Estado de Sítio e Intervenção. A aula de hoje, então, temas abordados nessa oficina: Estado de Defesa, Estado de Sítio e Intervenção, com o professor Rafael Seixas, que daqui a pouco entrará junto conosco. Então, fique à vontade, a casa é nossa, esse ambiente virtual nós estamos lutando para que ele seja o mais próximo possível do ambiente virtual, e não se esqueça para as orientações básicas. 10 minutos, na média, antes do encerramento desta oficina, a secretaria do curso te manda aí um link que é para você preencher, fazer o preenchimento para você garantir as suas horas complementares, ok? Então sejam todos bem-vindos. Já foi comandada a gravação aqui, mas nós vamos aguardar o professor Rafael Seixas, que é ele que vai capitanear os trabalhos. Peço a você, por gentileza, que já deixe o seu material de estudo no jeito, organizado, Constituição Federal na mão, que eu tenho certeza que vai ser uma oficina que vai agregar muito valor para todos vocês, tá? O áudio está bacana, tudo no vídeo está bacana, por gentileza. Deixa eu ver como é que está aqui. Pedro, boa tarde, Luiz, boa tarde, Tatiana. Nós estamos fazendo aqui o esquenta para iniciar a oficina de Direito Constitucional. Expositor, professor Rafael Seixas. Estado de Defesa, Estado de Sítio e Intervenção, ok? Dentro de instantes, então, o professor Rafael Seixas entrará aí com todas essas informações e ministrando o melhor aí do direito constitucional nesta temática. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Luiz. Boa noite, seja bem-vindo. Tá? Daqui a pouco o professor Rafael Seixas iniciará os trabalhos. Muito bem, senhoras e senhores, nós temos aqui a ilustre participação do professor Rafael Seixas, que irá capitanear os trabalhos nessa belíssima noite de hoje. Boa noite, professor Rafael Seixas. Já fiz o esquenta aqui, já cumprimentei a galera em nome da coordenação e em seu próprio nome. Sem mais delongas, passo a palavra para o senhor, professor. Excelente, muito obrigado, professor Igor. Muito obrigado a todos os presentes aqui, que cumprimento nominalmente, ao Luiz, a Amanda, a Beatriz, Daniel, os dois, o Lucas e o Vitor, Emanuel, Giovana, Guilherme,
Letícia, Lucas, Pedro, Renata, Roberto, Tatiana, Vitória, Viviane, todos quantos forem ingressando na nossa conversa, na nossa sala de hoje, né? Vamos tratar aí dos estados de exceção, estado de defesa, estado de sítio e da intervenção, mas sobretudo a intervenção federal e intervenção dos estados nos municípios. Professor Igor, muito obrigado pela apresentação. Vamos aí de pronto começar a conversar sobre essas temáticas para o exame da ordem, né, que nós temos aí como missão fazer com que, né, de todos quantos estão aqui presentes, todos sejam aprovados. Aqueles que eventualmente não puderam estar, também desejamos sorte, vibrando aí com aqueles que escolheram na segunda fase também o direito constitucional, assim como o direito tributário, o direito do trabalho, o direito penal, em que nós costumamos, né, costumeiramente, aprovar um número significativo na segunda fase dessas disciplinas, tá? E assim, é sempre uma alegria poder compartilhar com vocês assuntos a respeito do exame da ordem, nessas disciplinas com as quais a gente tem uma familiaridade, com as quais a gente trabalha no IESB, tá? Aqueles que foram meus alunos, saudações, aqueles que não foram, sintam-se acolhidos, sintam-se bem-vindos aí, vamos juntos tratar, né, da parte de estados de exceção na prova de constitucional da OAB, tendo por escopo aí, naturalmente, tanto a doutrina quanto a jurisprudência e mais ainda, a resolução de questões. Eu acho que o ponto fundamental para a aprovação, a sua aprovação no exame, é a resolução de questões. Aí fica já essa dica, porque no universo de 80 questões você tem de pontuar pelo menos 40, você já sabe disso, e, né, pontuar mais de 40. Acho que o mais importante é você ficar ali pelo menos com as 41, 42, para ficar tranquilo com as alterações, eventuais alterações de gabarito, com as alterações de gabarito, com as anulações, enfim, para que não haja qualquer surpresa nesse sentido. E em constitucional, vocês devem, evidentemente, estar atravessando aí uma rodada de lives, uma rodada de aulões de dicas, vamos colocar assim, né, a respeito de constitucional, e viram que dentre as matérias mais cobradas nós temos aí os estados de exceção, tá? Que são ladeados aí pelo controle de constitucionalidade, pelos direitos e garantias, sobretudo individuais, sobre a organização do Estado, sobre a organização dos poderes e sobre, né, as ações constitucionais aí que, junto com o processo legislativo constitucional, costumam povoar a pauta, tá, do curso da prova de direito constitucional na primeira fase. Na segunda fase, a gente já tem aí uma evolução para a jurisprudência, e quem for fazer constitucional na segunda fase tem de ficar atento, sobretudo, às súmulas vinculantes, às súmulas do Supremo e a eventuais julgados recentes do Supremo Tribunal Federal. Mas cá entre nós, é muito, muito alta a chance de ser cobrada uma questão a respeito de intervenção federal no teu exame da ordem, no teu próximo exame, por conta do decreto 11377 de 8 de janeiro de 2023, quando, né, o presidente da República decretou a intervenção federal no Distrito Federal forte no inciso 3, né, do artigo 34 da Constituição Federal, sobre o qual nós vamos conversar hoje, tá? Fazendo uso aí das suas atribuições do presidente da República, que você tem que fazer a leitura também no rol do artigo 84, também do texto da Constituição, tá? E aí, o importante desse tema eu diria, né, a existência desse decreto. Esse decreto impulsionou sobremaneira a temática, os debates sobre a legitimidade, sobre a forma de alcance, sobre a nomeação de interventor, sobre a aprovação ou não do Congresso Nacional, enfim, e qual o momento, né, em que essa aprovação deveria acontecer, tá? Sendo, né, certo, novamente, que em face do grave comprometimento da ordem pública, não do Distrito Federal, do quebra-quebra generalizado que nós vivenciamos aqui, né, foi baixado o decreto 11377, cujo teor, né, eu sugiro aos senhores e senhoras que façam aí uma leitura, tá? Ainda que diagonalmente, para entender o SPEC, tá? E o espectro de alcance desse decreto, que foi o mais recente da intervenção federal de que nós temos notícia, e que eu diria que tem fortes chances de estar lá, né, entre as questões 7 e 10 da sua avaliação, tá mais ou menos nessa daí, vamos dar um de
previsor do futuro aqui, previdente do futuro, mas tem grande chance de estar na sua avaliação. Tá? A intervenção federal, portanto, é um dos temas mais cobrados da DIAB, repito, pelas ações constitucionais, pela organização do Estado, pela organização dos poderes e pelo controle de constitucionalidade, tá? Junto, lógico, com os direitos e garantias individuais. Bom, para além disso, nós temos aí, deixa eu fechar isso aqui, tá? Nós temos aí o próprio texto constitucional que vai prever os estados, né, de exceção. Eu não diria nem estado de exceção, que falo por modo de dizer mesmo, mas são estados em que se busca, se pretende defender o próprio estado e as instituições democráticas, né, tendo aí por necessidade ou por fundamentação a manutenção da estabilidade institucional, da estabilidade do Estado de Direito, sobretudo na sua vertente democrática, como, né, bem nós vimos a movimentação no dia 8 de janeiro, que ensejou a intervenção federal. Tá? Um outro grande ponto, que eu acho que de plano nós temos que tratar quando falamos de estado de defesa e estado de sítio, é que quando há a decretação do estado de defesa ou do estado de sítio, né, que houve prévia manifestação dos Conselhos da República e do Conselho de Defesa Nacional, cuja composição, né, depois você faz uma leitura, o Conselho da República com 14 membros, mais o Presidente da República, o Conselho de Defesa Nacional, 10 membros, orientando o Presidente da República, tá? Façam depois uma leitura desses dois conselhos que são de relevo, né, são sobremaneira relevantes para a opinatória em face do estado de defesa e do estado de sítio, tá bem? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, tá, os textos da Constituição, que são de relevo para você fazer a leitura, mas não vou ficar lendo o texto da Constituição, não, tá? Não se estressem com isso, não fujam. É só para mostrar mesmo nesse primeiro momento, tá, o texto constitucional e, na sequência, um esquema que eu preparei para você, que é uma tabela para os estados de defesa de sítio e de defesa, tá? Por conta da facilidade, né, da simplificação dessa temática numa tabela que eu faço aqui, que eu sempre divulgo, né, quando a gente fala dos preparatórios do exame da ordem, tá? E um roteirinho que eu fiz também de intervenção federal. Mas vejam, não é um passeio muito longo que você tem que fazer, tá? Você tem que saber, tá, que o presidente da República pode, tá, decretar estado de defesa para preservar ou restabelecer em locais restritos determinados, olha a característica do estado de defesa, locais restritos determinados, ordem pública ou paz social, ameaçados por instabilidade institucional ou que tenha calamidade da natureza, tá? E de grandes proporções. Então, veja, primeiro, é o presidente da República quem pode. Não há previsão constitucional de decretação de estado de defesa por parte de governador, tampouco de estado de sítio, né? Menos ainda. Ok? Então, é o presidente da República que indelegavelmente detém a atribuição para a decretação do estado de defesa e do estado de sítio e, naturalmente, tá? Nas hipóteses elencadas no 36, 34 e 36 da intervenção federal, ok? Então, tem as características aqui, tá? Isso tudo aqui eu compendiei para vocês em uma tabela, tá? Para simplificar essa temática. Então, não é uma leitura desagradável, muito pelo contrário, é uma leitura muito fluida, tá? Do estado de defesa e do estado de sítio, ok? Então, costuma cair, o normal costuma cair no exame da ordem, a gente vai ver algumas questões. A letra da Constituição, tá? Ipsis literis do texto constitucional. Então, percebam que a leitura da Constituição já te dá algum preparo para você não ir para o escuro, tá? E para acertar as questões a esse respeito, tá bem? Então, dê uma leitura aí do 136, né? Eu diria até um 4.1, pelo menos, para tratar aí do estado de defesa e estado de sítio, tá? Disso aqui, né, você pode saltar, eu diria, lá para o artigo 84 da Constituição, aqui no DCT, né? Vamos lá. Artigo 84 da Constituição, com as atribuições do PR, dê uma lida, você vai encontrar nos incisos 9 e 10 a decretação do estado de defesa e estado de sítio, tá? E a intervenção, a decretação e execução da intervenção federal, tá bem? Então, artigo 84, você vai encontrar as competências do presidente da República e responsabilidades, tá?
as atribuições, desculpa, e as responsabilidades, e na sequência, Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, ok? Dê um correr de olhos, tá? Passe os olhos aqui para identificar a composição, tá, do Conselho da República, que está associado, tá, com Estado Democrático de Direito, tá? Intervenção federal, questões de manutenção das instituições democráticas, estabilidade institucional, diferente do Conselho de Defesa Nacional, cito que está no artigo 91 da Constituição, tá? Esse aí já está associado com declaração de guerra e celebração de paz ou decretação de estado de defesa, sítio e intervenção federal. Então, para a defesa, sítio e intervenção federal são os dois necessariamente, e, né, ao Conselho de Defesa Nacional, sobretudo sobre declaração de guerra e celebração da paz. Ele conta, por exemplo, com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Tá bom? Tá visto? Muito bem. Então, anote esses artigos aí que você tem de fazer, né, a leitura, ainda que com um correr de olhos para identificar, tá, potenciais questões que podem ser resolvidas com esta... Cadê onde é que eu paro aqui a apresentação agora? Aqui, interrompi. Tá, que podem ser resolvidos aí com essa mera revisita ao texto constitucional. Mas vamos juntos aqui logo para o esquema que eu gosto de fazer, que é, na verdade, não é um esquema, mas uma tabela, e eu vou ver se eu já compartilho aqui agora com vocês. Deixa eu enviar a mensagem com anexo. Não consegui enviar com anexo, mas depois eu compartilho com vocês aí, a gente dá um jeito, tá? Não é uma guia, quero compartilhar uma janela, que é a janela aqui com a tabela do estado de defesa e com o estado de sítio, tá? Que a gente vai trabalhar nessa tabelinha que eu gosto de fazer aqui. Tá legal? Bom, pessoal, é uma tabela que eu reputo relevante, tá? Porque ela condensa as principais informações sobre o estado de defesa e o estado de sítio, tá? Mas que são relevantes para a nossa explicação. Vamos logo aqui nelas. Bom, pessoal, então, não caiu, o que eu estou falando aqui, mas vamos lá, retoma, volta. Todo mundo me ouve aqui? Giovana, Emanuel? Sim, ótimo, ainda bem que eu estou lá e estou no chat aqui, estou nas duas telas. Vamos lá. Estado de defesa e estado de sítio. Eu faço essa tabela para comparar para você, porque nós temos o estado de defesa puro, está aqui nessa coluna, estado de sítio, comoção ou remédio, tá? Comoção ou remédio. Aí se eu pintar de amarelo aqui, ó, tá? Comoção ou remédio, é diferente. E o estado de sítio, guerra, tá? Então nós temos duas situações. Por quê? Porque os direitos fundamentais impactados pela decretação do estado de defesa, remédio ou de um estado de defesa, guerra, são diferentes, bem como a duração, tá? De sítio, né? De sítio. Isso, vem cá. Estado de defesa, então. Quais são as hipóteses de cabimento? Olha aqui. Ordem pública ou paz social ameaçadas por instabilidade institucional de grandes proporções. Não é qualquer instabilidade institucional, não é porque o governador, ou melhor, o governador de um estado postou isso mesmo, né, no Twitter, uma informação contrária ao governador de outro estado. Não, isso não enseja o estado de defesa, tá? Isso aí é natural da política. É algo capaz de comprometer. O que vai cair na tua prova da OAB? É uma enchente? É um romper de placa tectônica? É uma comoção intestina de uma epidemia esdrúxula? É uma coisa bem significativa, né? O normal é cair na prova da OAB, calamidade pública, tá? Então, já fique preparado aí. Quando falar em calamidade pública, já sinta o cheiro do estado de defesa, ok? Não é que vai ser com certeza, mas já sinta o cheiro. Vamos dizer, um fumus, uma fumaça do estado de defesa. Que tem por escopo ainda, veja só,
Tá? Decreto do presidente da República, que consulta os conselhos da República e de Defesa Nacional, mas não vincula. Tá? A consulta não é uma consulta vinculante. Ok? O presidente vai consultar, mas ele não é obrigado a seguir o que decidirem os conselhos da República e de Defesa. Conteúdo do decreto do estado de defesa, a duração, as áreas abrangidas, as medidas restritivas cabíveis, ou seja, qual é a restrição de direitos que vai vigorar, tá? Qual é o procedimento? O presidente ouve os conselhos e, com discricionalidade política, decreta ou não o estado de defesa para posterior controle político do Congresso Nacional. Dura no máximo 30 dias, podendo prorrogar no máximo por mais 30, uma única vez. Já cai em prova falando que dura 90 dias. Então, 30 por mais 30 defesa. Ok? Restrições. Restrição ao direito de reunião. Sigilo de correspondência, está em negrito na tua tela. Ó. Sigilo de correspondência. De correspondência, sigilo de comunicação telegráfica, telefônica, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, prisão por crime contra o Estado, como lógico, comunicado imediatamente ao juiz competente, tá? E cuidado, já cai prova. Não tem negócio de incomunicabilidade de preso, não, tá? O Supremo Tribunal Federal já afirmou, não é compatível com a ordem constitucional de 88. Bom, abrangência determinada, um determinado estado ou uma determinada região, e o controle ele é concomitante por comissão do Congresso Nacional. Após, logo que cesse o estado de defesa, as medidas aplicadas serão analisadas e, se necessário, podem ser culpadas por crime de responsabilidade. E essas são as características do estado de defesa nessa tabelinha que eu preparo para vocês aqui. Ó. Do estado de sítio, que pode ser comoção ou remédio, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos ineficazes durante aqui atrás, ó, durante o estado de defesa. Se o estado de defesa for insuficiente, eu posso partir para o estado de sítio nos termos do inciso 1 do artigo 137 da Constituição, tá? O rito da consulta aos conselhos é o mesmo, não vincula. O tempo de duração, as normas necessárias, a sua execução, as garantias constitucionais suspensas, tá? Vão constar aqui do decreto que o presidente baixar para posicionar no estado de sítio, ok? Em caso de guerra, qualquer garantia pode ser suspensa, tá? Então, no caso aqui do estado de sítio, guerra, ou seja, inciso 2 do artigo 37, qualquer garantia, em tese, pode ser suspensa. Inclusive, inicia-se a vigência do Código Penal Militar dos crimes militares em tempo de guerra, podendo, inclusive, ter a pena de morte, né? Nós temos lá do 355 do CPM, beleza? Em ambos, tá? O estado de defesa, remédio, ou estado de sítio, remédio, desculpem, ou estado de sítio, guerra, o presidente ouve os conselhos, solicita prévia autorização ao Congresso Nacional, que delibera maioria absoluta, politicamente, expondo os motivos determinantes do pedido, tá? E, se autorizado, o presidente poderá ou não decretar o estado de sítio. Pode ser que caia na tua prova. O presidente teve autorização para decretar o estado de sítio. Ele é obrigado a decretar? Não, tá? Também juízo de conveniência. Prazo máximo do estado de defesa normal, né? Ou seja, reagente ao estado de sítio, né? O sítio reagente ou defesa, 30 dias, podendo ser prorrogado por um novo período de no máximo 30, por várias vezes. Agora, se for guerra, gente, pelo tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Restrições no estado de sítio, reagente ou de defesa, restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, de comunicação, informações, a liberdade de imprensa, rádio e televisão, liberdade de reunião, busca, apreensão e domicílio, pode interferir nas empresas e serviços públicos e promover a requisição de bens, tá? No estado de sítio, guerra, qualquer garantia constitucional poderá ser suspensa, desde que tenham sido observados os princípios da necessidade e temporalidade e tenha havido prévia autorização do Congresso Nacional ou tenham sido indicadas no decreto as garantias que ficaram suspensas, tá? A abrangência do estado de sítio é nacional, tá? É nacional. Controle prévio para decretação é necessária autorização do Congresso Nacional e logo após, né, as medidas serão analisadas e, caso seja necessário, haverá a apuração de crime de responsabilidade. Então, essa tabela ela é muito elucidativa, tá? Para o estado de defesa e o estado de sítio, tá? Vocês vão ter acesso a ela, a gente vai dar um jeito de vocês acessarem essa tabela sem grandes problemas, tá legal? Mas eu interrompo aqui e vou chamar para a tela de você agora, tá?
aumentando o nosso quórum aqui, excelente, tá? Uma janela, chamar para você a tela, que não é essa tela, é essa aqui, ó, intervenção federal e estadual. Tá? As principais características da intervenção federal e da intervenção estadual. A intervenção federal tem como permissivos constitucionais as hipóteses do artigo 34 da Constituição. Você pode perceber aí quais são as hipóteses para manter a integridade nacional, para repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, para pôr termo a um grave comprometimento da ordem pública, para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação, tá? E esse exercício aí de qualquer dos poderes depende de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou seja, aquele que não está conseguindo exercer os seus mistérios, as suas atribuições constitucionalmente enaltecidas, ou depende de requisição do STF, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Então, o chefe do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal. Ainda é permissivo para que a União Federal intervenha nos estados para reorganizar as finanças, tá? Daquele estado que, ou do Distrito Federal, suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Dívida fundada, você vai aprender em direito financeiro, né? É aquela que dura, tá? Por mais de 2 exercícios financeiros, mas aqui ele atrasou o pagamento por mais de 2 exercícios financeiros, tá? Ou ainda o estado da federação que deixar de entregar aos municípios, ou seja, de deixar de repassar as receitas tributárias, né, previstas dentro dos prazos legais, tá bom? Bem assim a hipótese de autorização de intervenção federal nas unidades da federação, tá? Execução de lei federal ou cumprir decisão judicial. Em todo caso, para cumprir a lei federal ou decisão judicial, depende essa intervenção de provimento pelo STF de representação pelo PGR. Isso aqui não cai, isso despenca no exame da ordem, tá? Para intervenção federal para prover execução de lei ou decisão judicial depende de representação do PGR e que essa representação seja dado provimento pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Essa hipótese aqui está destacada, não é à toa, tá bem? Ainda, hipótese permissiva de intervenção federal, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, que nós chamamos de princípios constitucionais sensíveis, nós não, a doutrina, né? Forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta e aplicação do mínimo exigido da Receita, né, nas atividades de desenvolvimento de ensino e serviços públicos de saúde, tá? No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, ou seja, intervenção federal por desobediência de ordem ou decisão judiciária, será necessário requisição do STF, do STJ ou do TSE para o presidente da República intervir, inclusive com nomeação de interventor, né, como nós já conversamos, para se desincumbir da intervenção federal, tá? Então, dê uma corrida de olhos depois no artigo 34 da Constituição e nesse material que nós vamos fazer a liberação para vocês aqui, tá? Dentro em breve. Permissivos constitucionais para intervenção agora estadual, hipótese que constam do artigo 35, tá? Da Constituição de 88. Veja você. Deixar, portanto, o Estado deixou, né? Ou seja, o Estado, não, o município, desculpe, tá? O município deixou, tá, de pagar sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada, não forem prestadas contas municipais devidas na forma da lei nos tribunais de contas municipais ou tribunais de contas dos municípios onde houver, lembrando que a Constituição instituiu os tribunais de contas municipais, um tribunal que julga conta de vários municípios, como nós temos, por exemplo, no estado de Goiás, e temos os tribunais de contas municipais, como a gente tem, por exemplo, no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, tá? Que é municipal, ou seja, que pertence, integra a estrutura administrativa do município, ok? Vedada a criação de novos órgãos de contas aí. O Estado, dentro do município, desculpem, que não tiver aplicado o mínimo exigido na Receita Municipal, na manutenção e desenvolvimento de ensino nas ações de serviços públicos de saúde, e aí
ainda o município, né, quando o Tribunal de Justiça der provimento para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Atenção! O decreto especificará a amplitude, o prazo e as condições para a execução, tá, da intervenção federal e nomeará o respectivo interventor, ou seja, aquele que irá, né, intervir, aquele que irá executar as medidas anotadas pelo chefe do executivo, tá? Deverá, veja, está em negrito e caixa alta para você acompanhar aí, que deverá ser submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa, sendo hipótese de intervenção do Estado no município, no prazo de 24 horas, tá? Se não estiver funcionando a Casa Legislativa, a convocação para a sessão extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos, aí esses voltarão, salvo impedimento legal. Tá? Então, veja a intervenção federal como, né, reposição do status quo conforme o disposto do próprio texto constitucional. Tá? Muito bem. Então, esses são os paradigmas que vocês devem entender, tanto do artigo 35 quanto do artigo 34 do texto constitucional, tá? Com essa dinâmica de balõezinhos que eu coloquei aqui, que esses balõezinhos, tá, gente, eles estão no artigo 36 da Constituição e você deverá revisitá-los por ocasião do passeio. Para não ficar indo e voltando no texto constitucional, vamos colocando logo aqui no material para revisão de vocês. Caiu na prova da OAB e aí eu trouxe para vocês questões para a gente operacionalizar o conhecimento trazido aqui. Vem cá comigo, exame, né? Primeira fase é do 34º, agora em 2022, tá? Caiu a seguinte questão, deixa eu postar aqui para ela, acho que o zoom tá bom, né? Tá dando para ver, ótimo. A zona oeste do estado Delta foi atingida por chuvas de grande intensidade por 2 semanas, levando os especialistas a classificar essa situação como de calamidade de grandes proporções na natureza. Você está sentindo cheiro de quê? Estado de defesa. O governador de Delta, né, decidiu decretar estado de defesa e convoca os procuradores, os advogados do Estado, né, os advogados públicos do Estado, para que estes se manifestem acerca da constitucionalidade da decretação do estado de defesa por um governador. Tá? Olha o cheiro de erro aí, mas vamos lá. Os procuradores informam ao governador que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, a decretação do estado de defesa é um meio institucional adequado para o enfrentamento da crise, mas depende de prévia consulta à Assembleia Legislativa do Estado Delta. Pessoal, pode ser promovida a decretação de estado de defesa pelo governador do Estado, caso o presidente da República delegue tais poderes ao chefe do executivo estadual. Pessoal, não pode se concretizar, pois a ocorrência da calamidade de grandes proporções de natureza não configura hipótese de referida medida. Falso. Configura. É competência indelegável do PR, não sendo constitucionalmente previsto a extensão aos chefes do Poder Executivo estadual. Deixa eu compartilhar contigo essa tela aqui, ó. Cadê? Volta. Uma guia. Vem cá comigo, ó. Cadê a guia? Constituição. Vem cá comigo, ó. 4, volta. Vem a. Ó, mais um. Ixi, fui demais. Não. Ctrl F de novo. Aqui, isso. Compete privativamente ao presidente da República decretar estado de defesa, estado de sítio, decretar e executar a intervenção federal. Artigo 84, incisos 9 e 10 da Constituição, veda a proposta de governador propor estado de defesa, estado de sítio, de modo que o nosso gabarito aqui ficou a letra D. É competência indelegável do presidente da República, não sendo constitucionalmente prevista a sua extensão aos chefes do Executivo Estadual. Aí não a B, novamente, agora em outubro de 22, ó. 2 estados de determinada região do Brasil foram atingidos por chuvas de tal magnitude
que o fenômeno foi identificado como calamidade de grandes proporções da natureza. Opa, de novo, cheiro de quê? Estado de defesa. A ocorrência gerou graves ameaças à ordem pública, o presidente da República, após ouvir os conselhos, decretou estado de defesa, a fim de restabelecer a paz social. Muito bom. Seguindo, no decreto instituidor, o presidente indicou como medida coercitiva a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos dos estados atingidos, sem direito a qualquer ressarcimento ou indenização por danos e custos decorrentes. Vamos para a interação com vocês agora para ver se você está online ou se você está fazendo outra coisa aí. Vem cá comigo. Ó. Letra A. Houve violação ao princípio federativo, já que o uso e a ocupação em tela importam a violação à autonomia dos estados atingidos pela calamidade natural de grandes proporções. Letra B. A medida coercitiva é constitucional, pois a decretação do estado de defesa confere à União poderes amplos para combater durante um prazo máximo de 90 dias as causas geradoras da crise. Ó, prazo de 90 dias para o estado de defesa. A medida coercitiva em tela viola a ordem constitucional, pois a União deve ser responsabilizada pelos danos e custos decorrentes da ocupação e uso temporário de bens, serviços e outros entes. D. A medida coercitiva, nos termos acima apresentados, somente será constitucional se houver prévia e expressa autorização de ambas as casas do Congresso Nacional. Tá? E aí, pessoal, ambas as casas do Congresso? Não, sessão conjunta, vem cá comigo, ó. Qual que é o gabarito aqui? A, B, C ou D? O que você marcaria? Professor, de bate pronto assim é difícil, né? É difícil. Na próxima você já fica mais atento, porque eu vou te contar uma coisa aqui, ó. Vem cá comigo. Artigo 136, minha janela não é guia. Constituição. Artigo 136. Diz assim, ó, o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar o quê? Estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional e atingidos por calamidade de grandes proporções da natureza. Mas vem cá comigo, ó. É possível a ocupação e o uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes da intervenção. Então, vem cá comigo, ó, olha para a janela da intervenção da questão aqui, ó. Vem cá comigo. A medida viola a ordem constitucional. Por quê? Porque a União deve ser responsabilizada por danos e custos decorrentes nos termos do inciso 2 do artigo 136 da Constituição. Gabarito aqui, letra C. Vou pintar para você ter mais facilidade depois de assinalar. Mais uma questão para a gente arrematar aqui essa questão, esses pontos a respeito de estado de defesa, estado de sítio, e abrir para eventual dúvida, eventual questionamento, tá? Também recente agora, 2021. Durante um pronunciamento na rede nacional, o presidente da República é alertado por seus assessores sobre a ocorrência de um ataque balístico em solo pátrio, oriundo de país fronteiriço ao Brasil. Imediatamente anuncia que tal agressão armada não ficará sem resposta. Após reunir-se com o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, ou seja, o que está caminhando bem aqui, solicita a autorização ao Congresso Nacional para decretar o estado de sítio e adotar as seguintes medidas. 1. A população que reside nas proximidades da área atacada deve permanecer dentro de suas casas ou em abrigos indicados pelo governo. 2. Imposição de restrições relativas à inviolabilidade da correspondência e sigilo de comunicações. Ok. A partir do enunciado proposto com base na ordem constitucional vigente, assinale a correta. E aí, alfa. Cabe ao Congresso Nacional decidir por maioria absoluta sobre a decretação do estado de sítio, visto que as medidas propostas pelo presidente da República revelam-se compatíveis com a ordem constitucional. Né? Tá muito boa, ele está falando aqui, né? Estado de sítio, guerra, a princípio guerra armada, né? E aí, o presidente da República determinou o quê? A população deve permanecer nas suas casas ou abrigos e inviolabilidade de correspondência e sigilo de comunicações. De acordo com a tabelinha, acho que alguém ligou o microfone e falou é essa, e é essa mesmo, mas não viaje mais. Além das medidas a serem adotadas serem incompatíveis com a ordem constitucional, a resposta à agressão armada estrangeira é causa de decretação de defesa, mas não de sítio. Olha a confusão aí, tá? Estado de sítio, guerra. Tá? E resposta à agressão armada estrangeira.
Embora as medidas a serem adotadas guardem compatibilidade com a ordem constitucional, a declaração do estado de sítio prescinde, ou seja, dispensa prévia autorização do Congresso Nacional. Negativo, o Congresso Nacional deve autorizar o presidente da República a decretar a guerra, a declarar a guerra e a celebrar a paz. Tá? Letra D, a linha delta, cabe ao Congresso Nacional decidir por maioria simples sobre a instituição do estado de sítio, mas as medidas propostas pelo presidente apresentam flagrante inconstitucionalidade. Tá? Vem cá comigo. É maioria o quê, pessoal? Ó, estado de sítio. Na vigência, cadê? Vem cá, para decretar, tá? Maioria o quê, gente? Absoluta, tá? Nós temos o parágrafo único do artigo 137, tá? Da Constituição. De modo que o gabarito, portanto, ficou a linha A, letra A, é o nosso gabarito, ok? Muito bem, esse material então vai estar disponível para vocês, tá? Tanto a tabela quanto a sistematização com o exercício, tá legal? E eu volto para a tela com vocês para perguntar, agora com o quórum de 41 online aqui, se ficou alguma dúvida, alguma observação a respeito dessa temática. A gente fez aqui um acelerado para tentar vencer todo o nosso material aqui em termos de tempo e tudo mais, até porque já a gente entra em aula. Mas pergunto Viviane, Vitória, Vinícius, Thaís, Tatiana, Thalina, Stephanie, Roberto, Renata, Pedro, Nete, Natália, Mário, Maria Aparecida, Lucas, Lohane, Letícia, Laura, Laércio, Joyce, Johnny, Jean, Jaqueline, Guilherme, o Igor, né, nosso grande professor Igor, Guilherme, Giovana, Francimeire, Everton, Emanuel, Daniel, Cleiton, Alete, Angela, Ana Catarina, Ana Carolina, Amanda, Luísio e Aline, se está tudo bem, tá? Vocês conseguiram captar em linhas gerais. Se tem uma dúvida, alguma observação, que fale agora ou fale daqui a pouco, né? Ou entre em contato com a gente, que nós sanamos de pronto, tá? Lembrando aí, prezados aos discentes, nossos cordiais cumprimentos, caros alunos, para fim de cômputo das atividades complementares, é necessário o preenchimento do formulário através do link abaixo. O formulário ficará disponível para recebimento no momento dessa publicação até 15 minutos após o término da live. Após esse período, não será mais aceito e mais informações no próprio corpo do formulário. Abrilhantando aqui nossa tela, professor Igor Marcelo, sempre uma satisfação, né, contar com sua ilustre presença aqui conosco. Daniel pergunta se no estado de sítio a maior discricionalidade do presidente para decidir quais medidas vigorarem. Sim, Daniel, tá? Por conta da autorização legislativa. A proposição da autorização legislativa já veicula quais serão as potenciais medidas que serão decretadas pelo presidente da República. Sobretudo, quais serão os direitos individuais que serão objeto, direitos e garantias fundamentais, liberdades e garantias fundamentais, que ficarão em suspensão durante a realização do sítio, sobretudo em momento de guerra, dando ensejo, inclusive, à vigência do Código Penal Militar dos crimes militares em tempo de guerra, tendo, inclusive, pena de morte, na hipótese de decretação de pena de morte, crime, por exemplo, de traição, lá no 355 Código Penal Militar. Pode ser decretado. Tem mais um ponto aqui, acho que é o Mário. Mário, diga lá, meu caro. Não, acho que não. Mais alguma dúvida, mais alguma observação, minhas caras, meus caros? Tá aqui o formulário disponível para vocês, tá? Já foi postado, muito obrigado. E é isso, pessoal. Estima-se uma excelente prova. Estudem, resolvam questões, resolvam atividades, tá? Foquem muito nas disciplinas que têm muitas questões. Então, foque em constitucional, foque em trabalho, foque em penal e processo, foque em civil e processo, tá? Para você fazer muitos pontos nessa primeira fase, fazer mais que 40, sobre 2, 3, 4 questões. Isso é muito importante para você, para nós. Estamos aqui enviando boas vibrações aí para todo mundo, tá? E é isso, tá bem? Professor Igor, nós não estamos te ouvindo.
Ele falou ali, mas a gente não conseguiu ouvir. Tá legal? Obrigado, Alberto. Obrigado, pessoal. Ó, as ordens à disposição. Muito boa sorte, tá? Muito boa sorte. Resolvam questões. Resolvam muitas questões. Tá legal? Um grande abraço. Obrigado aí pela presença, pelo quórum. Excelente oportunidade de vocês aí pegarem alguns macetes, algumas dicas para resolver as provas. Muito bom. Obrigado, gente. Palmas para vocês aí. Quero vê-los com a vermelhinha na mão, hein? Sorte, sorte. Até mais.